Oh, glória! Louvado seja o nome santo do Senhor. E às vezes a gente dá uma parada, né, para dar uma respirada. Às vezes a gente dá uma parada porque é propósito de Deus para que a gente venha, né, dar continuidade a estar vivendo os processos até Deus cumprir o propósito por completo daquilo que Ele tem a fazer nas nossas vidas. E a cada dia, para aquele que está caminhando, né, em busca da mansão celestial, aquele que entende que está aqui nessa terra como peregrino, como passageiro, que realmente estamos de passagem e que há uma vida eterna após essa vida. E o Senhor, Ele me fez, né, despertar para estar voltando com essa obra, né, esse ministério, essa chamada aqui nas redes sociais, a não parar. E a gente não pode parar. Ainda que a gente dê uma parada, a gente sabe que aqui não é o lugar, né, não é a parada eterna. Então a gente precisa, assim como um atleta, a gente precisa ter atitude, ter disciplina, ter constância, ter esforço, dedicação. Por que eu estou falando isso? Porque devido aos processos que eu passei, né, de depressão, outros problemas de saúde, eu tive atitude, algo que eu devia ter feito há muito tempo, de estar começando a fazer atividades físicas. E eu estou, né, fazendo academia, musculação, não por vaidade, mas isso é bom porque isso daí também levanta a nossa, né, autoestima, porque às vezes, não somente aquela pessoa às vezes que passa pelo processo, né, eu falo processo da depressão, às vezes está com a estima lá embaixo, né, e você começa a fazer academia e isso daí vai liberando aquele hormônio, né, da alegria, da felicidade, é muito bom. Mas trazendo para o espiritual, Deus veio, né, através do Espírito Santo me despertar, e eu quero estar compartilhando aqui a palavra de Deus para não ficar nas minhas palavras, porque a gente sabe que quem faz a obra, quem tem o poder para curar, renovar, libertar, salvar, transformar, é Jesus. E através de quê? Da palavra. E o Senhor me fez lembrar, né, desse texto no qual o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, na carta, né, aos Coríntios, primeira carta, capítulo 9, a partir do versículo 24, fala assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. E o apóstolo Paulo, que era, né, um apóstolo de Cristo, um seguidor de Cristo, desde quando ele teve um encontro com Jesus no caminho indo para Damasco, ele passou a dedicar a vida dele. E ele passou por muitas coisas, mas ele dedicou a vida dele em prol de estar levando, né, o evangelho, de dar continuidade àquilo que Jesus, ele nos deu uma ordenança, e de pregar o evangelho a toda criatura. E nós temos o compromisso, a responsabilidade de pregar o evangelho e de pregar o evangelho de Jesus. Hoje em dia tem muitos lobos, né, vestidos de ovelha, que estão aí para poder usurpar, né, das pessoas, pregando somente bênçãos, prosperidade, não pregam a cruz, né, não pregam a renúncia, não pregam que tem que ter esforço, dedicação, né, quando nós aceitamos a Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus a não ser através de Jesus, que é o caminho. E o Senhor tem me despertado muito para isso, porque às vezes nós passamos, né, assim como o apóstolo Paulo passou por tantas coisas, as aflições, angústias, ele fala sobre aflições exteriores, e a gente passa, né, por coisas às vezes no trabalho, coisas no meio da nossa família, no âmbito familiar,
no dia a dia, né? Às vezes até dentro da nossa igreja que a gente congrega, mas isso faz parte, se a Bíblia se cumprindo e as aflições interiores, né? A nossa luta com o nosso eu. E Paulo ele fala sobre a caminhada cristã e fazendo uma comparação com o atleta, né? Ele fala sobre o estádio, todos estão correndo no estádio. Paulo ele estava ali na Grécia, em Corinto, e ele ali ele pôde acompanhar as Olimpíadas, né? As Olimpíadas, há vários atletas que estavam ali competindo um prêmio, o primeiro lugar. E eu glorifico a Deus porque na presença de Deus, nós sabemos que nós estamos numa caminhada cristã quando nós aceitamos a Jesus. Nós sabemos que há muitas lutas e lutas contra o adversário da nossa alma, que o inimigo, em todo tempo, o adversário está ali, né? O diabo está ali. A Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar, para destruir. Mas eu glorifico a Deus porque Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E nós sabemos que nós temos luta com este mundo, a luta da nossa carne, porque o mundo oferece coisas boas. O mundo, se a gente for analisar, ele não oferece coisas ruins para a nossa carne. Então, cabe a nós, como eu disse, né? Eu comecei a fazer academia, nós temos que ter atitude. Atitude. O que é atitude? Ação. Nós temos que ter o que? Esforço. Um atleta ele tem que ter atitude às vezes para renunciar, porque ele tem que ter uma boa alimentação, ele tem que evitar se alimentar de gorduras, de alimentos que não vai fazer bem para aquilo que ele está almejando dentro da saúde, que ele precisa para estar ali na competição, né? E é interessante porque Deus me fez meditar que um atleta, ele está ali com o pensamento que ele vai vencer, que ele vai alcançar o primeiro lugar. Ele nunca vai, competir com aquele pensamento que ele vai perder, que ele não vai ser campeão. Então nós temos que caminhar na presença do Senhor, ainda que o inimigo venha mostrar um cenário para nós, que está tudo acabado, que está tudo destruído. Ainda que o inimigo consiga até, com a permissão de Deus, fazer como ele fez com Jó, tocar em pessoas, em algo que nós amamos, em pessoas que nós amamos. De repente ele vem até tirar algo de nós, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Se você tem Deus de verdade na sua vida, se você tem Deus, tem o Senhor, entenda que maior alegria que nós podemos ter é a presença do Espírito Santo. Essa alegria, o diabo ele não pode roubar se você realmente declarar que Deus é tudo na sua vida, que Jesus é tudo na sua vida. Aleluia! E a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que você tem que crer que você vai vencer, que você já venceu. Porque se você tem Deus na sua vida, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos ter disciplina, dedicação com as coisas de Deus. Um atleta, ele tem disciplina, né? Às vezes eu fico pensando assim, hoje eu não vou na academia. Mas eu fico imaginando assim, mas se eu não for, isso daí amanhã vai trazer uma consequência ruim, né? Porque eu não vou poder repor aquele dia que eu perdi. E às vezes um dia que a gente deixa de orar, um dia que a gente deixa de ler a palavra de Deus, aquilo dali vai trazer fraqueza, vai trazer algo que não vai ser de benefício para nossas vidas. Por isso que a gente tem que estar sempre pedindo a Deus, para que Deus venha nos dar força, para que a gente venha renunciar a nossa carne. Hoje eu não quero ler a palavra, hoje eu não quero orar, hoje eu não quero jejuar, hoje eu não quero ir na casa do Senhor, né? Tudo bem, não é que a gente precisa estar na casa de Deus todos os dias, na igreja, mas a igreja é o lugar ao qual nós estamos ali em comunhão com os irmãos, onde a gente sente que Deus opera de uma forma especial no meio da igreja, em união, em comunhão, né? E na igreja a gente tem ali aquela oportunidade de estar adorando ao Senhor junto, né? Naquela harmonia junto com os irmãos. Às vezes a gente tira um tempo para poder orar em casa e com as tarefas do dia a dia, o agito do dia a dia, a gente não consegue tirar tempo, um tempo realmente de qualidade para Deus. E a gente precisa ter dedicação, disciplina. O atleta ele tem, e é com o seu esforço, não é com o esforço de outras pessoas, né? Então a gente precisa realmente pedir essa força a Deus, porque imagina, eu tô ali na academia fazendo o meu exercício, Deus me fez, imaginar.
e eu começo a olhar para aquela companheira, aquele companheiro que está nos outros equipamentos. Se eu ficar ali o tempo que eu tenho que ficar e eu não fazer o meu exercício, eu não vou ver resultado em mim. E eu vou ficar olhando para as pessoas e aquilo dali não vai surtir resultado em mim. E às vezes a gente fica olhando a caminhada das pessoas, as pessoas vão vencendo. E eu não estou falando de bênção material, não estou falando disso. Porque a Bíblia diz que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Não adianta eu querer viver a história de outras pessoas achando que a minha história vai ser igual, né? Em primeiro lugar, eu tenho que buscar a Deus, porque independente de Deus fazer ou não fazer na minha vida aquilo que eu planejo, aquilo que eu sonho, eu tenho que ter Deus em primeiro lugar, porque nós estamos aqui como peregrinos, como passageiros, e se a gente estiver fazendo a vontade de Deus, a gente sabe que quando a gente partir dessa vida para a vida eterna, a gente tem essa certeza que a gente vai estar com Jesus. Amém? Então a gente precisa de ter essa dedicação ao Senhor, porque nós somos tão falhos, né? Nós somos tão imperfeitos e somente o Espírito Santo, somente Jesus pode fazer essa transformação em mim e em você. Então quero te convidar, de repente você tem se encontrado desanimada, desanimado, fraco na fé, dentro do seu relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele tem que estar em harmonia, ele tem que estar realmente, né, num equilíbrio, porque se nós não estivermos bem com Deus, tudo, né, se estiver bem com Deus, tudo vai bem, mas se não estiver bem com Deus, tudo, né, não vai fluir. Ainda mais quando Deus tem uma chamada. E se Deus tem uma chamada na sua vida, com certeza, eu creio que tem. Só o fato de você estar assistindo esse vídeo. E eu glorifico a Deus pela sua vida, você que já se inscreveu no canal, compartilhe esse vídeo, tá? Para outras pessoas também poderem ser alcançadas pela palavra, porque o Espírito Santo ele tem me despertado em relação a isso. Eu não sei se você parou com algo que você estava fazendo para Deus. Não pare, continue, tá? Independente da situação, continue orando, continue lendo a palavra e crendo, tendo fé na palavra, nas promessas de Deus para a sua vida. Amém? E vamos ser como o atleta aqui, conforme Paulo fala, né? Quando ele estabeleceu igrejas lá na Grécia, em Corinto, ele observando os atletas, tinha um prêmio. E nós sabemos que o prêmio ele já foi conquistado na cruz. E esse prêmio ele está ao meu alcance, ao seu alcance. Esse prêmio ele foi alcançado, ele foi adquirido por alguém que pagou esse prêmio com o sangue dele, que é Jesus Cristo. Esse prêmio eu não tenho, ninguém nessa terra tem condições de pagar, que ele pagou com sangue puro, imaculado, o sangue dele, que ouro e prata não pode pagar, que é o preço da nossa salvação. Então esse prêmio está ao alcance de qualquer um que vier a crer em Jesus como o único Senhor, a entregar sua vida para Jesus, que é o Senhor, que é o Salvador das nossas vidas, da nossa alma. Amém? E Paulo ele vai falando, né, sobre que a gente tem que correr de tal maneira que a gente venha alcançar esse prêmio, que a nossa caminhada, a nossa trajetória, a nossa peregrinação aqui neste mundo não venha ser em prol somente daquilo que a gente vê aqui, que a gente almeja aqui, mas que o nosso alvo venha a ser o céu, venha a ser as mansões celestiais. Passa a prova, passa a luta, mas persevera até o fim, porque não adianta a gente começar bem com Jesus e chegar no meio da nossa caminhada, as dificuldades, as aflições, o esfriamento espiritual, o desânimo, o inimigo vir e conseguir roubar do nosso coração a palavra de Deus, a palavra a qual realmente tem aqui o manual, né? A palavra de Deus que nos dá essa certeza da salvação, a esperança da vida eterna. Então eu quero deixar para você essa palavra e que nós possamos ser como o atleta, né, que tem atitude, que tem constância, que tem disciplina. Paulo ele fala que todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Aqueles atletas naquele tempo, eles lutavam, né?
eles almejavam uma coroa feita de ouro, né, lá na Grécia. E era uma coroa que com o tempo ela iria se deteriorar, iria, né, se acabar. Mas nós não, estamos almejando a coroa da vida eterna, amém? Da salvação, seremos coroados pelo Senhor. Então, que nós não venhamos perder de vista, que não venhamos andar por vista, mas andar pela fé. O diabo vai tentar de tudo, o inimigo das nossas almas, roubar a nossa fé, roubar os planos de Deus, os propósitos que Deus muitas vezes coloca no nosso coração, mas que nós venhamos lutar como um atleta que tem garra, tá? Resistência, para que a gente persevere até o fim, naquele grande dia, nós possamos ouvir do Senhor: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Amém? Deus abençoe. Fica com Jesus e daqui a pouco eu vou estar trazendo mais vídeos, porque Deus tem me despertado para isso. Nós temos que aproveitar os meios, né, que o Senhor nos concede, as oportunidades para estarmos compartilhando o Evangelho de Jesus, o Evangelho da cruz, o Evangelho da salvação. Amém? Deus abençoe e firmes com Jesus. Amém?